8h23 e a gente continua falando de orçamento. Como eu disse, o orçamento de 2025 ele foi aprovado pelo Congresso na última semana, um tema crucial para o desenvolvimento do país ao longo do ano e também nas relações entre o Parlamento e o Executivo. Entre outros pontos, a gente lembra que o orçamento prevê um superávit de 15 bilhões de reais, um valor maior do que a previsão inicial do governo de 3,7 bilhões e também um déficit zero para este ano de 2025. Para detalhar um pouquinho mais a proposta aprovada, como é que foram as negociações para a construção desse texto e do orçamento deste ano e a importância do orçamento para o desenvolvimento do país, a gente já está aqui com o relator do orçamento desse ano, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Muito bom dia, senador, tudo bem? Bom dia, Ana Raquel, bom dia a todos os nossos rádio ouvintes e agora com o Zoom diretamente aí da Câmara dos Deputados em Brasília, aqui às suas ordens, minha amiga, para qualquer questionamento. Muito obrigada, senador. Primeiro, parabéns. A gente sabe que essa construção para a votação do orçamento é uma construção árdua que vem desde o último ano, né, com vários meses aí de negociações, inclusive orçamento que só pôde ser aprovado agora em março por uma série de questões. E por isso, para a gente poder começar aqui, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para quem acompanha a gente nessa entrevista pela Rádio Câmara, pela TV Câmara e também pelo YouTube, os principais desafios dessa votação do orçamento. Por que ele foi aprovado, senador, apenas agora em março? Olha bem, Raquel e meus caros rádio ouvintes. Primeiro passo, o orçamento chegou às nossas mãos em agosto do ano passado. Olha bem, em agosto do ano passado não tínhamos o salário mínimo novo, o dólar flutuando diariamente, tinha um pacote de gastos que o ministro Haddad estava já gestando para encaminhar para o Congresso Nacional. Então, nós resolvemos aguardar para que essas temáticas fossem resolvidas e, com isso, tivéssemos um orçamento mais real possível. Para vocês terem uma ideia, só a inflação do período de junho a julho, que a inflação é medida de junho a julho do ano anterior e o ano seguinte, isso aí gerou aproximadamente 12 bilhões de superávit. Com mais 3 bilhões e 700 que o governo estava prevendo, nós estamos aí na casa de 15 bilhões de superávit. Evidentemente, se tivéssemos votado o orçamento quando ele chegou às nossas mãos, em agosto, setembro do ano passado, não teríamos esse superávit, não teríamos o valor do salário mínimo, e isso iria atrapalhar a peça orçamentária. Então, acredito eu que o relatório que nós encaminhamos foi o mais próximo da realidade, no quesito das emendas, talvez a primeira vez que não houve cortes altos em nenhuma das pastas do Executivo. Vocês terem uma ideia, a própria Lei Aldir Blanc, e muita gente tem criticado que foi cortado, isso aí já foi, o próprio governo já anunciou, a ministra da Cultura já anunciou que serão feitos ajustes para não tirar um centavo da Lei Aldir Blanc. Isso que é importante frisar, porque houve muita celeuma a respeito disso. Na questão das emendas de comissão, que o governo tinha mandado ao orçamento com 11,5 bi de emenda, mas não disse também aonde cortar. Então a gente fez pressão, e eles resolveram, via ofício, encaminhado para a comissão, indicando aonde deveria cortar esses recursos para atender essas emendas de comissão. Porque essas emendas de comissão, bem como as emendas impositivas, Ana, bem como as emendas de bancada, estão em lei. E a própria Lei 210, que foi aprovada em dezembro, já previa os 11,5 bi das emendas de comissão. Agora, evidentemente, o governo resolveu, agora nesse mês que passou, antes de votarmos, na véspera de votarmos o orçamento, eles resolveram mandar um ofício com os devidos ajustes, foi o que nós fizemos e chegamos à votação final dessa peça. Senador Ângelo Coronel, o senhor falou, nos últimos dias o próprio governo foi encaminhando alguns ajustes nessa peça orçamentária, o que facilitou, claro, essa construção para a votação do orçamento.
O senhor citou já a Lei Aldir Blanc, que o governo indicou que vai recompor recursos, né, que houve ali um corte, mas a gente vê também que houve a aprovação do orçamento com um corte, né, quer dizer, com menos recursos do que o necessário para o programa Pé de Meia, também um corte no programa Bolsa Família. No caso de programas como esse, como é que o senhor avalia que o governo vai ter que fazer em termos de ajuste para poder atender a essas políticas públicas que também estão previstas em lei? Olha, o Bolsa Família o governo cortou 8 bilhões, nós acatamos esse corte, que eu também achei bastante alvissareiro. Por quê? Porque tem denúncias de muito desvio no Bolsa Família. Então o governo resolveu dar esse corte para que os responsáveis pelo Bolsa Família em todos os municípios do Brasil comecem a fazer a auditoria para tirar aquele que não merece receber o Bolsa Família. Então, isso é importante para dar essa enxugada. Você me fez aí uma outra pergunta. Sobre o Pé de Meia. O Pé de Meia. O Pé de Meia está orçado em 12 bilhões, o governo mandou 1 bilhão no orçamento, mas conforme a decisão do Tribunal de Contas da União, TCU, o governo tem 120 dias para voltar a ter no orçamento os 12 bilhões previstos. O governo vai enviar PLNs ao longo desses 120 dias para fazer paulatinamente vamos chamar assim, essa entrada de recursos no orçamento que não estava previsto total, só tinha 1 bi. Então, por exemplo, se o governo pagar 1 bi esse mês agora, no outro mês precisar de mais 1 bi, 2 bi, o governo vai enviar um PLN para que a Comissão Mista de Orçamento, no caso a nova, que vai tomar posse, deliberar sobre essa peça. Então, o programa Pé de Meia é um programa que eu acho que é de sucesso e não irá faltar recursos para fazer frente a um programa tão importante dessa natureza. Quando a gente acompanha o orçamento, a gente que está, claro, acompanha as pautas aqui do Congresso, senador, vê ali o dia a dia como que fazem essas construções e até como o senhor colocou, esses ajustes que vão sendo feitos ao longo do ano por meio de projetos de crédito, os PLNs. Mas para a população que está acompanhando a gente aqui nessa entrevista, é então natural que haja esse ajuste ao longo do ano no orçamento, quer dizer, a partir da lei orçamentária aprovada pelo Congresso, sancionada pelo presidente, esses ajustes, quer dizer, põe um pouco a mais ali para o Pé de Meia, tira de um outro local, esses ajustes são naturais? Explica um pouquinho para quem está acompanhando a gente, por favor, senador. Olha, Ana Raquel, são ajustes naturais que existem todos os anos no nosso orçamento geral da União. É bom que o povo que está nos escutando saiba que orçamento não significa pagamento. Há uma diferença bastante grande de orçar e pagar. Como o Tribunal de Contas designou ou definiu uma peça que o governo entrou, que não tinha precisão do dinheiro momentâneo, o governo aproveitou o prazo que o TCU deu de 4 meses. Então, ao longo desses 4 meses, vai seguir uma prática que é normal em todo o parlamento, esses projetos de crédito suplementar. Eu não tenho dúvida que será cumprido, porque o governo anunciou esse programa, é um programa muito importante, que vai realmente dar um up muito grande aos estudantes, e também acredito que com isso vai evitar a evasão escolar. Então, o governo acertou em cheio na confecção desse programa Pé de Meia. É a mesma coisa do Vale Gás. O Vale Gás estava orçado primeiro 600 milhões, mas o custo é 3 bi. Aí nós conseguimos já, o governo enviou sugestões, porque na verdade o governo não poderia mudar o orçamento, ele podia fazer sugestão. E eu preferi que o governo mandasse sugestões. Por quê? Porque eu sempre digo que o orçamento não é do Poder Legislativo, o orçamento é do Poder Executivo. E nada como consultá-los para que ele enviasse aonde cortar para fazer frente também aos 3 bilhões do Vale Gás. Então o governo fez vários ajustes e nós conseguimos contemplar o Vale Gás totalmente. E quanto ao Pé de Meia, repetindo, teremos aí 4 meses pela frente para fazer essa recomposição. O senhor falou um ponto interessante, assim, para quem está acompanhando essa entrevista, senador Ângelo Coronel, que orçamento não é pagamento, é aquela previsão, que orçamento também quem encaminha é o executivo. Agora, um ponto importante do texto aprovado e que o senhor colocou para votação na semana passada ao Congresso é que o orçamento desse ano traz uma inovação em relação
é a questão das competências, o equilíbrio das competências entre as competências do governo, as competências do Congresso em relação a essa matéria orçamentária. Explica um pouquinho para a gente, por favor, senador, como que fica esse equilíbrio a partir desse orçamento aprovado, a partir do texto que o senhor colocou para votação. Olha bem, tem muita gente que demoniza as emendas. As emendas é de suma importância, Raquel, e você, meu caro rádio ouvinte. Pra vocês terem uma ideia, 60% da saúde pública brasileira realizada a saúde via hospitais filantrópicos, santas casas, são bancados pelas emendas parlamentares. Então, essas emendas parlamentares, quando chegam lá na ponta, no interior, ela é destinada a fazer a saúde do município. Porque muitas vezes o governo e seus técnicos não sabem onde é que fica aquela cidade lá, longe aqui dos grandes centros. E é importante ouvir o prefeito, o vereador, os deputados que representam essa cidade, o senador, para que faça a alocação de recursos diretamente para atender essas frentes. Muitas vezes tem municípios nesse Brasil que ainda não tem esgoto, não tem água. Mas será que aqui os burocratas do governo sabem? Geralmente não sabem, quem sabe é a classe política, porque visita esses municípios. Então, essa demonização das emendas tem que acabar no Brasil, porque as emendas literalmente necessárias para fazermos saúde pública Brasil afora. Agora, claro que tem alguns desvios. Qual é a categoria dessa sociedade brasileira que não tem alguma acusação? Tem padre, tem pastor, tem médico, tem jornalista, tem todas as categorias. Sempre tem alguém que faz algum desvio de conduta e vem a denegrir. Mas não pode generalizar, achar que todo político é mau caráter, que todo político é traquina, como diz aqui na Bahia, traquino. Então nós temos que pensar nisso, tem que expurgar os maus para que fiquem os bons. Nós não podemos sacrificar a população brasileira que recebe essas emendas de grande importância para fazer água, esgoto, saúde pública, calçamento de rua, tirar o povo da lama. Em muitos municípios do Brasil ainda tem gente que mora na sua casa com a lama na frente da porta. Então o governo não tem essa capilaridade para levar esses recursos e cabe aos parlamentares fazer essas ações. E, senador Ângelo Coronel, cerca de 50 bilhões de reais para as emendas, as mais diferentes emendas, como o senhor já mesmo pontuou aqui nessa entrevista, emendas individuais, emendas de bancada, emendas de comissão, esses recursos são suficientes para atender a todas essas demandas Brasil afora? Não são suficientes. Tanto é que, além dessas emendas impositivas, que estão em lei, ninguém está inventando nada, está em lei, o que foi votado os 50 BIP está em lei. Agora, é evidente que a classe política, juntamente, quando eu digo classe política, insere vereadores, prefeitos, senadores, deputados, também procuram os ministros, levando projetos de uma monta mais significativa para que o Ministério faça convênio direto com as prefeituras brasileiras. Porque esse recurso é grande, mas quando você divide isso por 5.500 municípios aproximadamente, isso não dá nada por cada município. Então, é importante ainda que o governo federal, via seus ministérios, façam também ações para melhorar a qualidade de vida da população brasileira que vive nas pequenas cidades numa situação bastante precária. Então, o que eu digo, grande mas quando você divide, termina ficando insignificante, minha cara Ana Raquel. Senador, para a gente ir concluindo aqui a nossa entrevista, o senhor também já explicou bem aqui durante essa nossa conversa que os ajustes no orçamento ao longo do ano, eles são naturais, acontece, o governo ele manda os projetos de crédito para poder fazer esses ajustes. O texto aprovado pelos deputados, pelos senadores, na sessão do Congresso na semana passada, ele prevê algumas regras para abertura de créditos durante o ano pelo Executivo. O que mudou, o que o senhor traz aí nessa peça que foi aprovada em relação às regras para esses ajustes que são necessários ao longo do ano? É muito simples. Se você está vendo que o PL6, que é 12 bilhões ao ano, tem 1 bilhão em caixa. Então, para esse mês tem dinheiro, no próximo mês não tem, o governo vai ter que mandar o PLN para poder abrirmos um crédito suplementar para fazer frente ao PL6. Quanto aos outros itens do governo, as outras despesas, estão orçadas.
nós vamos também fazer também a reposição da cultura da Lei Aldir Blanc, que será também, o dinheiro será, porque é lei, tem que ser colocado, foi somente um ajuste momentâneo na votação do orçamento e já foi garantido pelo governo, vai enviar para a CMO e a CMO com certeza irá aprovar. E também, Ana Raquel, meus caros ouvintes, o orçamento ele é dinâmico. Imagine, nós estamos vivendo hoje numa ciranda financeira, onde o juro sobe, o dólar cai, e tem muita... Você pode dizer, o que é que tem a ver o dólar? Tem muito a ver, porque o dólar, ele soma receita para a União, porque o Brasil exporta muitos produtos. E se o dólar está alto, o produto é vendido mais alto. E o imposto, consequentemente, é em cima da nota fiscal de venda, a arrecadação é maior. Então, tudo isso tem que ser analisado praticamente mês a mês, por causa da volatilidade do dólar, os juros subindo, como vocês estão vendo aí, o Brasil subindo, infelizmente subiram muito os juros, esperamos que venham a baixar para os empresários, os investidores não saírem do Brasil, porque ninguém quer investir num país que não tem estabilidade financeira, pelo menos para que o empresário possa fazer previsões futuras. Então, é muito dinâmico. Quando você tem uma economia com inflação zero, uma economia onde o dólar não seja flutuante, onde os juros não são altos, você planeja com mais exatidão. Mas nesse caso aí nós temos que fazer ajustes durante o ano todo 2025 para fazermos essas equações necessárias para o crescimento do Brasil. Tá, já, então, agradeço muitíssimo essa entrevista, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, que foi relator do orçamento de 2025, explicando para a gente um pouquinho como é que é essa dinâmica de construção da peça orçamentária, que é fundamental para que o país possa se desenvolver e também que as várias políticas públicas que atendem todos os brasileiros por todos os cantos do país possam ser atendidas. Senador Ângelo Coronel, muito obrigada pela entrevista, uma excelente semana para o senhor. Obrigado, Ana Raquel, obrigado a todos os rádio ouvintes que dispensaram alguns instantes de suas atenções para nos ouvir. Forte abraço, Ângelo Coronel.